agradecendo ao nome do Senhor. Amém. Não tem nada melhor do que estarmos na casa de Deus. Estarmos em outro lugar, às vezes é até bom, dependendo de onde a gente está. Num churrasco, com amigos, num parque de diversão, num estádio de futebol. É legal, é bom. Mas estar na casa de Deus é o melhor que nós podemos fazer, o melhor que nós podemos escolher. Não existe lugar melhor para estarmos que não seja na casa do Senhor, amém? Como o pastor Ismael disse, eu já sou praticamente de casa, então eu nem digo tanto que é um prazer estar aqui, porque praticamente eu estou aqui um final de semana sim e outro não. Nos últimos tempos tem sido assim. A maioria de vocês já me conhece, já estive aqui algumas vezes. Sou o pastor Léo, sou da Igreja Batista Getsemane, congrego no Planalto. Muitos de vocês já estiveram lá também. Trago um abraço do meu pastor Pet, que tão solícito ministrou sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, as bênçãos do Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui recebendo essa palavra no dia de hoje, amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Eclesiastes, pois ali Salmo, Provérbios, no meio da Bíblia, Eclesiastes, depois de Provérbios, capítulo de número 1, verso de número 1, nós vamos fazer uma leitura que não é tão longa, mas também não é tão curta. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que prestassem bastante atenção, não fechassem as suas Bíblias, que acompanhassem o raciocínio, para que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações aquilo que Deus quer falar, amém? Dá para baixar um pouquinho aqui na frente? Tá dando microfonia, tirar um pouquinho do médio vai ajudar também um pouquinho. E abaixar um pouquinho. Ei. Melhorou, encorpou um pouquinho mais, tá bom. Amém? Podemos? Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, escola bíblica, gincana. Musiquinha do Diante do Trono. Amém? O texto, a epígrafe diz assim, ó. Eu estou lendo na versão NVI. A epígrafe diz: nada tem sentido. Verso 1. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Amém? Deus, essa é a tua palavra. Nessa noite nós nos colocamos, como o pastor Ismael bem disse aqui, Senhor, como terras férteis, disponíveis a receber aquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas, Pai. Nesta noite eu oro pedindo que o Senhor eleve as nossas mentes ao trono da graça, que o Senhor eleve o nosso coração cativo, para que Satanás não possa roubar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite, Pai. Tira todo o empecilho, tira tudo aquilo, Deus, que possa tirar a nossa atenção. Peço a misericórdia e a graça do Senhor sobre a minha vida, não por mim, porque eu não sou nada, Pai, mas apesar de mim, eu peço que Teu Espírito Santo fale à Tua igreja, porque eu me coloco disponível como arauto do Senhor, Pai. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que fala bastante ao meu coração. Ele parece ser um pouco confuso, por isso que eu
li ele e gosto de ler alguns livros da Bíblia na versão NVI, porque ele traz algumas coisas que para a gente fica um pouco mais difícil de entender o contexto, de entender as palavras da forma como ele foi escrito originalmente. O texto ele foi escrito por Salomão. Como nós sabemos, a própria Bíblia diz que não existiu ninguém antes de Salomão, durante a época de Salomão, e possivelmente depois de Salomão não existiu alguém que seja tão sábio, alguém que fosse douto em todo tipo de ciência da época em que ele viveu. Alguns estudiosos vão dizer que Salomão tinha conhecimentos avançados em arquitetura, botânica, coisas que a Bíblia não relata, mas que a cultura judaica vão dizer que já estavam disponíveis ao bel prazer de Salomão. Eles diziam que Salomão gastava grande parte do seu tempo, a maior parte dele estudando, enfurnado em bibliotecas, em escritos, buscando, pesquisando, e isso fez com que ele adquirisse um conhecimento, logicamente pela graça do Espírito de Deus, algo que fosse incomparável e que fosse inalcançável. Mas uma coisa me chama a atenção nesse texto, em todo o livro de Eclesiastes. Quando nós lemos esse livro, eu tenho a percepção de que a figura de Salomão que aparece para a gente, o Salomão em que nos é apresentado, é um Salomão diferente daquele que nós vemos no livro de Reis, a partir do capítulo 11, e um Salomão diferente que nós vemos no livro de Provérbios. Eu tenho a percepção que ele está um pouco mais deprimido, que ele está um pouco cansado, possivelmente devido à sua velhice, ele já não sente tanto prazer sequer em acordar, em andar. O texto mais para frente vai dizer que ele aconselhando aos jovens, que buscassem o Senhor enquanto ainda tivessem força, enquanto ainda seus joelhos conseguissem se manter dobrados em oração, enquanto os guardas da casa, os sentinelas, conseguissem manter vigia, porque depois ele mesmo diz que é uma fase da vida em que dificilmente se encontra prazer. Eu falo isso lembrando com muito amor e com muito orgulho da minha bisavó. Eu convivi com ela pouco tempo, mas ela tinha o costume de dizer que ela chegou em determinado momento, ela deu o AVC, então ela já não andava mais, precisava de gente para poder tomar banho, para poder acompanhá-la, para poder fazer as necessidades. Ela sempre dizia para minha avó que cuidou dela que ela estava dando trabalho, que ela não queria mais viver porque ela era uma pessoa ativa e que ela estava dando trabalho. E pensando nisso, a velhice, a experiência, não vou nem dizer a velhice, mas a experiência, ela nos traz o bônus do conhecimento, da sabedoria, mas ela nos traz o ônus de não termos o tempo para aplicar essa sabedoria, esse conhecimento. E esse livro ele é muito interessante porque ele fala da vida. Eu gostaria de refletir com vocês a respeito dos dias atuais em que nós estamos vivendo, como sociedade no geral, como igreja. Eu tenho conversado com muitas pessoas e, de certa forma, tenho vivido alguns momentos de dificuldades. Conversando com a minha esposa ontem, eu acabei usando a expressão que eu não tenho sido mais eu. Eu tenho vivido alguns momentos que, às vezes, eu não consigo me reconhecer. E conversando com outras pessoas também, as pessoas chegam para a gente e têm relatado que a vida tem se tornado muito difícil de se viver, as coisas não estão fáceis e muitas pessoas sequer têm prazer em continuar as suas existências. De fato, a vida é algo difícil, não é simples de se viver. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. E refletindo sobre isso, o que me parece é que as pessoas têm esquecido aquilo que Jesus tem dito a respeito de nós e a respeito da sua igreja. A igreja no geral tem se esquecido disso. O profeta Jeremias ele diz que é importante a gente trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Quando nós trazemos a memória que nos dá esperança, nós encontramos um sentido na nossa vida em Cristo Jesus. O mundo tem esquecido a felicidade de se viver em Cristo, porque o mundo tem esquecido aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da igreja de Jesus.
É interessante porque a gente pode refletir sobre algumas coisas. Esse texto ele fala sobre o vazio que o mundo não consegue preencher. Muitas pessoas têm dito que têm sofrido de depressão, têm sofrido de angústia. Nós estamos vivendo um momento econômico extremamente difícil, sem falar de esquerda, de direita, de partido político. Está difícil para todo mundo. Tem muita gente que está desempregado, tem muita gente que está tendo perdas financeiras, tem muita gente que está tendo perdas materiais, e essas pessoas elas têm sido influenciadas por essas perdas em seu relacionamento com Jesus. Interessante é que quando a gente olha para tudo que Salomão conquista, ele diz que tudo isso é uma grande inutilidade e que tudo isso não tem sentido nenhum. Isso para a gente parece uma contradição, porque Salomão é um homem que teve tudo, mas para ele, no final da vida, de tudo que ele teve, nada valeu a pena. Mas é aqui que Deus quer falar com a gente nessa noite. Fora da presença de Deus, tudo perde sentido e nada realmente vale a pena. Nós podemos aprender algumas coisas com esse texto. A primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês é a respeito do autor da reflexão. Aqui eu abro um parêntese dizendo que o autor da reflexão é quem fala de dentro da situação. Salomão não está dizendo algo que ele ouviu, algo que alguém contou para ele, mas ele está dizendo algo que ele viveu, algo que ele experimentou. Hoje em dia, na era da internet, a gente abre o YouTube, qualquer rede social, está cheio de gente ensinando um monte de coisa, está cheio de gente vendendo curso para tudo. Eu mesmo aprendi a fritar ovo de gema mole olhando no YouTube, sempre estourava, eu nunca conseguia. Então o YouTube te ensina. Se você tiver um pouquinho de boa vontade, eu falo com meus meninos lá no Planalto, se você tiver um pouquinho de boa vontade e menos preguiça, você consegue aprender muita coisa. Isso é bom, mas de certa forma também, isso é ruim, em alguns pontos. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é astuto de uma forma que nós não conseguimos imaginar. A Bíblia diz a respeito disso, mas nós não temos noção da verdadeira astutez que o inimigo das nossas almas tem. Ele pega algumas coisas que são para o benefício e torna em malefício. Hoje em dia as pregações se tornaram pregações coach. Os pastores, eles não estudam mais, eles não preocupam em se aprofundar nas verdades bíblicas. Então a gente está cheio de gente aí que não tem conhecimento daquilo que está falando. Pessoas que não têm o conhecimento teórico, pessoas que não têm o conhecimento prático, mas são pessoas que estão ensinando. Essa confusão no mundo, ela existe porque o mundo dá ouvido para todo mundo. Todo mundo que fala alguma coisa tem seu lugar de fala. Todo mundo que fala alguma coisa faz a sua voz ecoar, penetrar pelos nossos ouvidos, chegar ao nosso coração e atingir a nossa alma. Mas ninguém dá ouvido à palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia fala a respeito de nós, do que podemos fazer, do que podemos ser. Salomão, ele não está falando como um teórico, mas como alguém que viveu e experimentou. Salomão está dizendo: eu tentei encontrar sentido em tudo que o mundo oferece e não encontrei. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo: eu subi o monte do sucesso, mas quando eu cheguei lá no topo, eu descobri que não tinha nada, e que aquilo que existe lá não era aquilo que trazia paz e alívio para a minha alma. De repente, nessa noite, muitos de nós podem estar assentados nesse banco, pensando que as conquistas, que as vitórias, que aquilo que alcançou, que aquilo que conquistou, ainda não traga paz para a sua alma. E aí você esteja se perguntando: mas o que eu preciso fazer para que esse vazio seja preenchido? O que eu preciso fazer para que Cristo encontre em mim disponibilidade para Ele preencher o vazio que existe dentro de mim? Quantas pessoas hoje correm atrás das mesmas coisas? As pessoas correm atrás de dinheiro, algumas tentam encontrar o alívio no prazer, no sexo, na bebida, nos jogos. E o ser humano está cada vez mais se afundando, está cada vez mais descendo degraus, se colocando numa posição cada vez mais abaixo daquilo que Deus espera que ele esteja, espera que ele faça. As pessoas vão caminhando com as suas próprias pernas para longe de Deus.
As pessoas com as suas atitudes e com as suas escolhas escolhem estar num lugar aonde Deus não quer que elas estejam. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus sempre esteve no mesmo lugar. Ele está pronto para quando você chamá-lo, para quando você buscá-lo, para viver um relacionamento com você. Um relacionamento de intimidade, de comunhão, um relacionamento de pai. Eu gostaria de refletir com você sobre a segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto. Salomão, ele fala a respeito da declaração da vaidade. Ele diz no verso 2 e 3, que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho debaixo do sol? Parece muitos de nós aqui, eu mesmo me identifico com muitas coisas. A gente acorda cedo, trabalha, labuta, bate ponto, faz horário de almoço, cumpre o expediente, volta para casa, faz o que tem que fazer, dorme no outro dia, tudo a mesma coisa. A gente até consegue conquistar algumas coisas, com muita luta, muito esforço, muita honestidade. Deus nos abençoa, abre as portas e nós conseguimos conquistar algumas coisas que gostaríamos de ter. Salomão, ele usa essa expressão debaixo do sol, e eu acho interessante porque nós entendemos isso como a chave desse livro. Tudo que é feito debaixo do sol, ou seja, tudo que é feito sem Deus, é passageiro, cansativo e é vaidade. Tudo que o homem constrói sem o Senhor é como um castelo de areia. Ele é bonito temporariamente, mas ele pode ser levado embora a qualquer hora, com a água, com vento, com alguma tempestade. Eu tenho um tio que ele é bem financeiramente de vida. Ele foi casado por mais de 35 anos, quase 40 anos. Ele se divorciou recentemente. Digo isso porque ele me permite falar a respeito disso. É alguém que saiu para fora para trabalhar e conquistou muitas coisas. Há 10, 20 anos atrás, ele já tinha como salário um valor que hoje é exorbitante. Algumas propriedades, casas, carro do ano trocava. Mas isso foi a custo de algo que é muito importante para nós, que somos cristãos, que somos homens principalmente. E aqui vai um aviso: não perca a sua família. Estar fora de casa trabalhando, estar buscando, estar labutando, é importante. As nossas esposas, os nossos filhos, e aqui eu falo os nossos filhos porque, para quem não sabe, ainda eu vou ser pai. A Lud está grávida, então em breve nós teremos aí mais um varão ou uma varoa, cruzeirense em nome de Jesus. Amém? Servo de Deus, potente em nome de Jesus. É importante nós buscarmos tudo isso para dar condição para aqueles que dependem da gente, mas a custo de quê? Será que nós devemos realmente sacrificar aquilo que é mais importante em prol de uma vida financeira estável? A Bíblia diz que o homem não pode governar nada se ele não governa primeiramente a sua casa. Eu sou pastor do Ministério de Homens lá da Getsemane do Planalto. Nosso ministério chama Remanescentes, e o que nós temos acompanhado de homens que têm chegado até nós com problemas no casamento, problemas em relacionamento com o filho, problemas de diversas ordens dentro do relacionamento familiar. São coisas que não dá para contar na mão. E o interessante é que a raiz do problema é sempre o mesmo. Eu saio para trabalhar, para dar o melhor para minha família, a minha esposa não entende, o meu filho não entende, a minha esposa só reclama que eu não estou dentro de casa, o meu filho só reclama que eu não tenho tempo para ele. Eu trabalho de segunda a segunda, meu filho tem PlayStation 5, iPhone 17, mora na melhor casa, andamos no melhor carro. E na maioria das vezes a pergunta que eu faço é a seguinte: seu filho te conhece? Ele sabe quem é você? E em um desses casos em que nós acompanhamos, eu fiz a pergunta para o rapaz da seguinte forma:
Eu não sabia o que responder para ele, e na hora eu pedi que o Espírito Santo me desse direção, e o Espírito Santo falou comigo: faz uma pergunta para ele. E a pergunta era a seguinte: se você pudesse melhorar algo, você pudesse mudar algo, escolher algo, fazer algo diferente, o que você faria na sua vida hoje que você acha que mudaria a sua situação? A pessoa virou para mim e falou assim: eu mudaria o meu relacionamento com Deus. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração, está vendo? Porque eu esperava que a resposta do sujeito fosse: eu mudaria minha esposa, eu mudaria meu filho, eu pediria isso, eu pediria aquilo. As pessoas reconhecem que os problemas que elas têm, que elas enfrentam, na maioria das vezes, é falta de um relacionamento com Deus. E eu não vou dizer nem um relacionamento profundo. Se a gente parar para pensar, uma pergunta retórica, não precisa responder: quantos de nós têm mantido uma vida de oração? Eu acompanhei pelo Instagram, o pastor Ismael postou, acho que, eu não sei se foi na quarta ou na quinta, a respeito da vida de oração. E eu achei bastante interessante aquilo. A oração é o que move a igreja, é o que sustenta o ministério. Não existe igreja de Jesus sem oração. Não existe ministério de louvor sem oração. Não existe nenhum ministério sem oração. Não existe pregação da palavra sem oração. As coisas perderam sentido, as pessoas esqueceram de Jesus, esqueceram de Deus, porque elas esqueceram a oração. Ser cristão hoje, ser evangélico hoje, é um termo legal. O sermão, a pregação, ela precisa sim ter intelectualidade, ela precisa sim ser inteligente, atingir os nossos corações, mas ela precisa ter o Espírito Santo, ela precisa ter o fogo do Espírito Santo, porque se não tiver isso, ela não vale de nada, é só mais uma explicação, uma apresentação de trabalho. Se nós não buscarmos o Espírito Santo, se nós não orarmos, as coisas não acontecem nas nossas vidas. Você quer ver que a gente não ora? Deixa acontecer ou deixar de acontecer alguma coisa na nossa vida, para você ver qual reação que você vai ter. Antigamente a gente costumava dizer que Deus se esqueceu da gente, não é? Deus já fez tanto por nós, mas quando algo não acontece do jeito que a gente achou que deveria acontecer, Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero falar para você uma coisa que é mais perigoso do que isso, porque isso é velho, isso já é passado. Sabe qual que é a estratégia de Satanás agora, meu querido? Não é que Deus se esqueceu de você, é que Deus está sendo injusto com você. Porque se Deus se esquece de você, o que é impossível biblicamente falando, Ele não tem compromisso com você. Então não existe culpa nisso. Mas se Deus está sendo injusto com você, Satanás te coloca contra Deus. E aí nós percebemos que nós não oramos. Porque nós passamos uma situação difícil, um momento difícil, uma doença, uma falta de emprego, conta para pagar, aluguel atrasado, falta de comida em casa. E aí a gente está o tempo inteiro procurando soluções, procurando formas de como resolver. E aí no final a gente chega diante de Deus com a cara mais lavada, fala assim: ó Deus, eu já fiz tudo que eu podia fazer, agora é com o Senhor. Essa é a última coisa que nós fazemos, quando na verdade essa deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer, e quiçá poderia ser até a única coisa que nós deveríamos fazer. Eu gostaria de falar sobre a terceira coisa que esse texto nos ensina, a respeito do ciclo infinito da vida. No versículo 4 a 7, o texto diz que gerações vão e vêm, mas a terra permanece. O sol se levanta e se põe, o vento gira e os rios correm. Salomão está dizendo que o mundo continua o mesmo. É engraçado que até uma pergunta surge: alguém poderá dizer que algo que está aí é novo? Tudo que acontece hoje já aconteceu. Tudo que nós vivemos já aconteceu.
É interessante quando a gente chega nos mais velhos, né? Eles vão dar um conselho para a gente. Os mais velhos não, gente, me perdoa, os mais experientes. Eles vão dar um conselho para a gente, eles falam com a gente assim: ah, meu filho, sei que você viveu, eu já vivi muitas vezes. Eu sei o que você está passando. Eu acho tão interessante isso, porque o texto diz: olha, tudo que aconteceu, que está acontecendo agora, já aconteceu. O mundo é um eterno ciclo. Nada que está acontecendo é novo. E aí você vai conversar, vai pedir um conselho: ah, eu já passei por isso, é assim mesmo, vai ficar tudo bem. Essa é a maior prova de que as coisas acontecem, elas estão no controle de Deus. O mundo continua da mesma forma, as gerações mudam, os nomes mudam, mas a essência da vida sem Deus, ela é sempre igual. Você vai nascer, crescer, trabalhar e sofrer debaixo do sol, se você não tiver uma vida com Deus, ou se você não fizer nada pensando no que está acima do sol. Quando nós lemos esse livro de Eclesiastes, nós temos a percepção que Salomão sequer pensava ou imaginava no que existia acima do sol. Salomão ele não tinha um vislumbre do Cristo que viria, que encarnaria, que se manifestaria, que traria alívio, que traria paz. Aquele em que foi lançado sobre ele as dores, as feridas, as iniquidades. Aquele que tirou o povo das trevas, colocou no reino do seu amor. Aquele que trouxe conforto. Salomão sequer imaginava essas coisas, mas a gente consegue imaginar isso, porque nós cremos num Cristo que veio, morreu por nossos pecados, ressuscitou para que pudéssemos estar com Deus no dia da vinda de Jesus. Nós, diferente de Salomão, podemos ter esperança. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, se é vã a ressurreição de Jesus, é vã também a nossa fé. Nós não temos esperança de nada. De que vale essa vida então? Ele complementa dizendo assim: então a gente pode comer, beber e morrer, porque a terra cobre e depois desfaz, e não existe esperança, não existe nada. De repente você está nessa noite sentado aqui, pensando que você está vivendo uma vida sem esperança, uma vida onde nada que você faz dá certo, uma vida onde você não vê perspectiva, uma vida onde você não vê saída. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Cristo é a nossa esperança. Ainda que não tenhamos a vida que desejamos aqui na terra, o sentido da nossa vida se encontra em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E o mundo está desorganizado porque perdeu isso de vista. É como nos dias do apóstolo Pedro, quando ele está escrevendo ali a sua segunda carta, está todo mundo falando assim: ó, mas desde quando eu nasci, eu estou ouvindo dizer que Jesus está voltando, e Jesus não está voltando nada, eu não aguento mais sofrer. As coisas estão tão difíceis, que às vezes a gente vai conversar com a pessoa, você fala assim: meu querido, qual que é o seu planejamento de vida, qual que é o seu propósito? Ah, não quero mais nada não, quero só que Jesus volte, que eu já não estou aguentando isso aqui mais. Quantos de nós não expressamos esse sentimento por causa das coisas que nos têm ocorrido? Quantos de nós estamos desgostosos da vida por causa de uma situação que estamos passando? E por que disso? Porque nós perdemos de vista a nossa esperança. Satanás hoje, ele não trabalha para tirar ninguém da igreja. Esse é um engano muito grande em que nós estamos combatendo. Satanás quer que você fique na igreja, mas sem saber de fato quem é Jesus e em quem você deposita a sua esperança. O diabo quer que você continue na igreja do jeito que você está, sentadinho no seu banco, na sua cadeira, cumprindo a sua escala de domingo. Você vem, toca, volta para casa, você vem, serve, você vem, é diácono, você vem, cumpre a sua escala, volta para casa. E como um ciclo, as coisas se repetem durante a semana, na outra semana, mas você não sabe quem é Jesus.
você não crê naquilo que Jesus pode fazer. Você honra Jesus com os seus lábios, mas o seu coração, a sua fé não está depositado em Jesus. E essa é a maior artimanha do inimigo das nossas almas. Ele quer nos enganar, quer nos destruir. Então nós estamos aqui sentados, enganados, achando que estamos vivendo um relacionamento com Deus, uma vida sem sentido. Quantas pessoas, pastor Ismael, estão depressivas dentro da igreja? Se a gente parar para pensar, que evangelho é esse que nós estamos pregando atualmente? Igreja é lugar de gente depressiva? Como que a pessoa entra na igreja, a pessoa congrega na igreja, a pessoa senta na igreja, a pessoa ouve a palavra de Deus e a pessoa não é curada? Que palavra de Deus é essa que nós estamos pregando? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Ele tem poder ou não tem? Que Jesus é esse que nós estamos proclamando? Jesus, ele tem poder para salvar, para curar, para libertar, para quebrar as cadeias, os grilhões. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, ele nunca vai mudar. Se depositarmos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo e buscarmos um relacionamento a ponto de o conhecermos de verdade, não existe esse negócio de vida sem sentido e vida debaixo do sol para nós. Porque ainda que as coisas estejam difíceis aqui, nós não estamos olhando aqui. Nós estamos olhando na glória que há de vir, que há de se manifestar, e nós estamos aguardando o dia que Jesus virá com poder e grande glória, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e Jesus virá nas nuvens, com poder e grande glória. É esse dia que nós aguardamos, é para esse dia que nós vivemos. Existem algumas pessoas que vivem como relógios, fica dando volta, gira, gira, e não sai de lugar nenhum, não vai para lugar nenhum. Deus não quer que nós vivamos dessa forma. Deus quer nos colocar num caminho com destino. O destino da igreja já está traçado. A pergunta é, nós fazemos ou não fazemos parte da igreja que vai morar com Jesus Cristo no céu? A quarta coisa que nós poderíamos refletir sobre esse texto, que eu acho que é o mais pesado, é a respeito do cansaço da alma. No verso de número 8, ele diz assim, ó, todas as coisas são cansativas, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Nós vivemos na era da informação. As pessoas vivem, ouvem, consomem, mas nunca se saciam. Elas sempre querem mais, mas elas nunca encontram paz. Tem gente que acha que a paz é você ter um Instagram com 10 mil, 15 mil, 30 mil seguidores. Minha esposa costuma falar que é low profile, sei nem falar esse trem. Que costuma falar que eu sou esse negócio aí. E você olha lá, quando você olha meu feed lá, é foto minha, dela, o stories é foto do meu cachorro, do meu gato. Eu não quero que ninguém fique sabendo de mim não, meu irmão. Não quero que ninguém fique acompanhando minha vida não. A minha vida, ela precisa refletir Jesus. O meu Instagram, as minhas redes sociais têm que estar a serviço do reino. As pessoas têm que olhar para mim, ao meu testemunho, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, ele tem que chegar primeiro do que eu. E aí as pessoas, elas acham que elas vão se saciar se mostrando como estão vivendo, mostrando o que compraram, mostrando as viagens que fazem. Nenhum de nós viaja para Cabo Frio sem postar uma fotinha. Nenhum de nós vai para Guarapari sem mostrar onde é que está. E qual que é a intenção em que nós temos nisso? É para saciar a nossa alma. O nosso desejo de ter, de ser. Só que muita gente não encontra paz nisso.
Eu não estou dizendo que existe mal nisso. Não sou contra isso, inclusive quem for pode me convidar. Eu não sou contra dinheiro. O pastor está pregando contra dinheiro, contra carro. Não estou não, se não quiser o seu, pode me dar. Mas a gente precisa medir e entender qual é o nível de importância que essas coisas têm na nossa vida. Se Jesus falasse com você hoje, assim, olha, me dá tudo que você tem, você não vai ter mais nada, você vai começar do zero. Você estaria preparado para isso? Você estaria preparado para encontrar paz e conforto nas palavras de Jesus, perdendo tudo? Se você tivesse que sair da sua casa boa que você mora e ir para uma casa pequena, onde de repente você não conseguiria nem colocar os seus móveis, se você tivesse que deixar de trabalhar de carro e pegar ônibus, se Jesus falou, você estaria pronto para poder obedecer? Sem achar que é labuta demais, sem achar que é pesado demais aquilo que Deus está pedindo de você? A gente precisa pensar nessas coisas. A gente fala sobre isso, mas a gente não pensa o impacto que isso tem verdadeiramente nas nossas vidas, porque isso mede quais são os lugares de prioridade que as coisas ocupam na nossa vida. A gente estava cantando aqui na hora do louvor, né? Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Isso é verdade até que ponto? O mundo está cheio de pessoas que falam, que expressam muito, em intensidade, em grande quantidade, mas vive pouco. O Evangelho é lugar de pessoas que vivem e não lugar de pessoas que falam. O Evangelho, ele é diferente de tudo que a gente conhece justamente por causa disso, porque a perda é ganho. O que aparentemente é derrota é uma vitória. Nós cantamos que nós estamos vivendo para Jesus, nós estamos deixando tudo para Jesus, nós estamos largando tudo para Jesus, mas estamos fazendo isso realmente? Hoje nós temos 1000 distrações, isso tem tirado nosso tempo com Deus, de orar, de ler a Bíblia, de buscar. Nós falamos sobre inúmeras coisas, nós passamos o dia inteiro no WhatsApp, no Instagram, mas nós não buscamos nem um pouco, nem um pouquinho sequer, a presença de Jesus. E a gente fala que quer morar com Deus, mas a gente não conversa com Deus, a gente não ora. Ô gente, eu fico pensando assim, como é que eu vou morar com uma pessoa que eu não converso, que não conversa comigo? Não me dá bom dia, não me dá boa tarde? Já imaginou você numa casa com uma pessoa dessa? Não, a pessoa não fala nada comigo, não dá bom dia, não dá boa tarde, não me cumprimenta, não pergunta como é que eu estou, não se importa comigo. Você gostaria, pastor Apolônio, de morar numa casa com uma pessoa assim? Está cheio de gente querendo morar no céu com Jesus, mas é desse jeito. Meu pastor fala um negócio interessante, né? Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Ele fala assim, quem quer morrer? Aí todo mundo abaixa a mão, né? Para morrer, para ir para o céu tem que morrer, né? Para morar com Deus, você precisa amar a Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa querer a presença de Deus. São essas coisas que saciam a nossa alma. São essas coisas que trazem sentido à nossa existência. Jesus, ele diz que quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Aquilo que Jesus oferece para a gente é eterno. O mundo, ele é transitório, as verdades são relativas. Com o passar do tempo as coisas ficam cada vez mais difíceis, mas Jesus Cristo é a única verdade absoluta. Ele veio, ele vive, ele reina e ele voltará, quer o mundo queira ou não queira. Somente Cristo sacia o coração humano. Nada debaixo do sol, como Salomão diz, pode preencher esse espaço que existe dentro de nós. Existe um filósofo desconhecido que diz que em cada ser humano existe um vazio que é do tamanho de Deus. Não sei de quem é a frase, não existe uma fonte. Muita gente atribui isso a Schopenhauer, eu acho que não era,
Schopenhauer não era um filósofo que tratava desse tipo de assunto, mas independente de quem seja, é uma verdade, é uma sabedoria popular, mas é uma verdade. Ainda que seja pequeno o vazio que existe, ou seja grande, o vazio que existe dentro de nós é aquilo que nós precisamos de Deus. A quinta coisa que nós podemos refletir sobre esse texto é que não existe nada novo debaixo do sol. O que foi tornará a ser, e não há nada novo debaixo do sol. As modas mudam, as tecnologias avançam, os problemas são o mesmo. A gente falar de tecnologia, queria abrir um parênteses aqui. Eu estava num lugar semana passada, eu não lembro nem onde é que era. A criança estava brincando com o telefone, eu achei que era um telefone de verdade. Se você lembrar, amor, você me fala onde é que era. Quando eu vi, era um Motorola antigo, aquele que se abre assim, e aí o dono do telefone falou que aquilo ali valia um apartamento, que para você ter uma linha daquela ali, valia, era mais ou menos, a pessoa tinha que escolher se ele ia comprar um apartamento ou se ele ia escolher a linha. Aí tinha a linha, né? Eu sou dono da linha, aí eu vou vender o telefone, eu vendo o telefone com a linha, agora o número é seu. Eu não lembro disso, porque eu sou novo, né? Não é, gente? Não é, amor? Não sou novo? Isso aí. Então eu não me recordo disso. Mas é interessante que a gente olha para 30 anos atrás, a gente vê as coisas como eram e as coisas como são hoje. As tecnologias, elas avançaram assim de uma forma exponencial. Daniel disse que nos últimos tempos o conhecimento iria se multiplicar, a ciência iria se multiplicar, iria se propagar. Hoje tem tecnologia para fazer tudo. Hoje tudo é muito simples. Fico pensando em quem se comunicava com pessoas do outro lado do mundo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Telegramas, cartas. Hoje, num clique, você já consegue falar. Mas tem uma coisa que é interessante. Apesar de tudo mudar, os problemas que o ser humano tem são os mesmos. Ele não acompanha o desenvolvimento da humanidade. Dentro da igreja, que é um ambiente que a gente vive, que a gente tem costume de presenciar, as dificuldades são as mesmas, né, pastor Ismael? Os problemas com os irmãos, os problemas com as famílias, o ego, o egoísmo, a inveja. Eu quero fazer, eu quero aparecer, eu quero ter meu nome no final do trabalho. É tudo a mesma coisa. Nada mudou. Mas 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo nos diz que em Cristo todas as coisas se fizeram novas. É interessante como a Bíblia caminha para nos mostrar sempre que a direção que nós devemos olhar é para Cristo. Tem um pastor lá na igreja, pastor Tony, é um cara que eu adoro conversar com ele. Ele tem uma frase que, cara, é excepcional. Não importa o problema que você estiver passando, não importa, Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta para qualquer problema que estejamos passando essa noite. O sofrimento, ele é o megafone de Deus para essa e para todas as gerações. De repente nós estamos em situações difíceis, porque Deus nos ama tanto, que Ele permite que nós passemos por aquilo, porque Ele quer um pouquinho da nossa atenção. Não é que Ele está mendigando a atenção, não, mas Ele está te dando mais uma oportunidade de se achegar, de se aproximar. De repente, hoje pode ser o nosso último dia, a gente não sabe. A gente sempre acha que vai ter mais tempo, né? Eu costumo, toda vez que eu vou viajar, eu passo na casa da minha avó e despeço dela. Ela fala assim: mas você vai ali, você vai voltar amanhã? Eu falo: mas eu não sei se eu volto. Eu estou de carro, eu estou na rodovia, eu posso sofrer um acidente, alguém pode bater em mim. Ela: credo, meu filho, fica pensando nessas coisas não. Eu falei com ela: vó, eu sou salvo em Cristo, para mim o jeito que eu morrer tanto faz, não importa. Obviamente eu não gostaria de morrer dessa forma, mas o que eu quero dizer com isso? Nós sempre achamos que nós vamos ter o amanhã.
A carta de Tiago tem uma parte interessante que ela diz, né? Não diga que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, que você vai para a cidade fazer negócio, que você vai comprar, que você vai vender. Diga que, se Deus permitir, nós faremos isso, faremos aquilo. De repente você está sentado, é a última vez que você vai ter oportunidade de ouvir essa palavra e reconciliar com Jesus. Deus sempre nos oportuniza. Pedro diz que Cristo está em sua volta retardada, porque na verdade Deus não quer que ninguém se perca. Apesar de que nós sabemos que muitos irão se perder, a misericórdia de Deus é tão grande que esse prazo está sendo estendido há milênios, porque Deus não quer que a sua criação se perca. E nós não pensamos nessas coisas. Nós pensamos somente em viver uma vida que vai durar 70, 80 anos, quem viver bem vai até 90, a gente corre para poder conquistar tudo que a gente quer aqui, a gente morre, deixa um monte de dívida, deixa um monte de coisa, deixa um monte de problema, perde a família, briga com todo mundo. E aí quando começa a vida de verdade, que vai ser eterna, a gente não pensou como é que vai ser. E a gente não tem noção nenhuma de eternidade. Gente, pensa só para você ver. Tenta colocar na sua cabeça aí, vamos falar 100 trilhões. Vocês já imaginaram a quantidade de zero que existe? Dá nem para... Eu nem sei quanto zero tem. Vocês acham isso muito? 100 trilhões de anos. Pensa nisso vezes 100 trilhões. Mais 100 trilhões e mais 100 trilhões e vai multiplicando. Estou usando um número assim, exponencial. Isso é eternidade. Isso é eternidade. Caminhando para o final, a sexta coisa que eu gostaria de refletir com vocês nesse texto, isso é muito importante, e todos nós devemos pensar nisso com seriedade: o esquecimento da glória humana. O verso 11 diz que ninguém se lembra dos que viveram antes, e aqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados pelos que vierem depois deles. O que esse texto quer dizer? Tudo passa. Você querendo ou você não querendo, tudo passa. Você não vai ser lembrado se você viveu uma vida sem Deus. Mas se nessa noite você ouvir a voz de Deus e decidir por um relacionamento verdadeiro com Ele, você pode construir um legado. Ainda que você não seja lembrado, você também não será esquecido, porque Deus é um Deus que escreve nomes no livro da vida. E quando Deus escreve, não tem nada que pode apagar. O importante não é sermos lembrados por aquilo que fizemos, por aquilo que deixamos. O importante é sermos lembrados como pessoas que viveram e morreram depositando a sua esperança em Cristo Jesus, que é o autor da nossa fé. Para a gente encerrar, eu gostaria de falar com vocês que o tema central dessa mensagem é que a vida sem Deus é um círculo vazio, mas com Deus até o que é comum se torna extraordinário. Gostaria de orar com você nessa noite. Gostaria que você se colocasse de pé para parecer que está acabando. Nessa noite, o Senhor te pergunta, como eu falei aqui, é mais uma oportunidade que nós temos. Você tem vivido debaixo do sol ou à sombra da cruz de Cristo? O mundo ele promete sentido, ele promete soluções, ele promete saída, mas na verdade ele não entrega nada. Jesus ele dá paz abundante, ele dá vida eterna, ele dá paz verdadeira. Se você nessa noite se encontra cansado, sem direção, angustiado, se você tem vivido de uma forma que você não vê perspectiva, que
que você não vê nada, de repente você é um jovem que está sofrendo. As pessoas acham que jovem não tem problema, mas tem. A pessoa chega com 18 anos, 18, 19, 20 anos, ela vive um eterno ciclo de cobrança. A vida é uma cobrança. O que você vai fazer? Onde é que você vai trabalhar? Que faculdade você vai cursar? Qual a carreira que você vai tentar? Você precisa namorar, e você começa a namorar, você precisa noivar, você começa a noivar, você precisa casar, você casa, você precisa ter filho, você precisa comprar uma casa, você precisa comprar um carro. E todas essas situações vão nos pressionando, vão nos apertando, vão invadindo a nossa alma, vão nos afogando, vão nos deixando sem paz de espírito. Quantas são as pessoas que sequer estão dormindo? Eu me encontrei dessa forma recentemente. Eu parei para pensar e fui falar com Deus: Deus, eu não aceito mais viver essa vida, eu não durmo. A minha esposa vai dormir, eu levanto, fico igual um zumbi pela casa. Tia Lenice falou um negócio semana passada na casa do pastor Apolônio que eu achei, nunca tinha pensado sobre isso, aquilo foi uma chave para mim. Se Deus te trouxe a algum lugar e você acredita que Deus te trouxe àquele lugar, você precisa confiar em Deus. E se as coisas não estão dando certo, não reclame com as pessoas, reclame com Deus, porque foi Deus. Se você tem certeza que foi Deus que te trouxe àquele lugar, fale com Deus. Então nessa noite, se você tem certeza que Deus é o autor, consumador da sua fé, que Deus é aquele que provê, que Deus é aquele que sustenta, você tem a oportunidade de falar com Ele aquilo que você sente, aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Não perca essa oportunidade, meu irmão. Deus, nessa noite, nós queremos primeiramente agradecer pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Deus, que nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Nós sabemos que nós não podemos fazer nada sem o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Olhe para o teu povo que aqui se encontra, Pai. Quantas são as feridas da alma, Pai. Quantos são os corações pesados que aqui se encontram, Pai. As mentes atormentadas, a falta de paz, a falta de alegria, a falta de vontade para viver. Quantas são as pessoas que se encontram numa situação como se estivessem vivendo, Deus, debaixo do sol, sendo queimadas, sendo torturadas pelas situações da vida e não encontram, Deus, direção, não encontram soluções, Pai. Nesta noite, Pai, eu quero ministrar sobre a Tua igreja, Pai, a paz que excede todo o entendimento, Pai. A paz que só podemos encontrar no Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos entender em nossos corações e na nossa alma, Pai, que o Senhor é aquele que cuida de nós, que o Senhor guarda as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu quero orar, Pai, pedindo que o Senhor tome nas suas mãos a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, a nossa vida sentimental, Pai. Em nome de Jesus, porventura, Pai, se existe algo que está travado nessa noite, nós pedimos que os Seus anjos trabalhem em nosso favor, Pai. Nós pedimos que Teu Espírito trabalhe em nosso favor, Pai. Se existe alguma causa judicial, Pai, que precisa, Deus, ser destravada, que precisa dar andamento, se isso está tirando a paz dos Teus filhos, dos Teus servos, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos e nós ministramos que o Senhor, Deus, vai trazer a solução, Pai. Em nome de Jesus, se existe alguém aqui depressivo, Pai, se existe alguém amargurado, se existe alguém que não encontra paz, com dificuldade de dormir, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos dizer nessa noite que nós vamos descansar no Senhor, Pai. O Senhor é aquele que cura as almas, o Senhor cura os de coração ferido, Pai. O Senhor, Deus, em nome de Jesus, permite a ferida, mas o Senhor mesmo é aquele que cura, é aquele que restaura, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos viver totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nos ajude a olhar, Deus, para dentro de nós mesmos, Pai. Nos ajude a reconhecer as nossas debilidades,
as nossas falhas, nos ajude, Pai, a nos aproximarmos do Senhor, Pai, que Teu Santo Espírito gere em nossos corações, Pai, o desejo, a necessidade de estarmos próximos do Senhor, Pai, que nós possamos entender que existe algo acima do sol, Pai, e não somente debaixo do sol, que o Senhor é a nossa esperança, Pai, que o Senhor é o nosso baluarte, que o Senhor é a nossa torre forte, e que ainda que as coisas não aconteçam conforme nós gostaríamos que acontecesse, ainda assim teremos o Senhor, Pai. O Senhor não nos abandona e o Senhor nunca nos abandonará, Pai. Por isso nós oramos e nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Nós não oramos a outro Deus, porque não existe outro Deus, Pai. O Senhor é o único que pode fazer, o Senhor é o único que pode destravar o que está travado, Pai. Tua palavra diz que se crermos, Deus, veremos a glória do Senhor, Deus. Por isso nessa noite nos ajude a crer, Pai. Se porventura existe falta de fé, Pai, nos ajude a ter fé, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Assim nós oramos e agradecemos pelas bondades que o Senhor tem nos feito, e a igreja do Senhor diz amém. Aleluia.